trazer essa nova receita para o município de Guarapari. E a Constituição Federal, ela diz o seguinte: o município não pode renunciar à receita. Eu pergunto a você, se o município de Guarapari reduzir o ISS de 5% para 1%, ele está renunciando à receita? Eu entendo que não. Por que não? Porque ele reduz, mas em compensação, toda a vizinhança nossa, todos os municípios desse estado, eles vão pensar no seguinte: Guarapari tem a menor alíquota de ISS, então nós vamos abrir a nossa empresa lá em Guarapari. Nós vamos abrir as nossas portas lá em Guarapari. Ele aí não está. Na verdade, ele está criando receita, ele está gerando receita para o município de Guarapari. É preciso que o executivo tenha esse entendimento, porque o nosso ISS é um ISS caro, alto, de 5%, é uma alíquota máxima, então é preciso ser revisto. Revisto isso, nós estaremos revendo, com certeza, e corrigindo uma injustiça que está se cometendo contra o empresário de Guarapari, contra o município de Guarapari. E nós temos um outro fato muito importante, um fato interessante. Pela lei, nós temos a chamada Lei de Responsabilidade Social. Essa Lei de Responsabilidade Social é aquela que determina de que toda empresa ela pode aplicar 2% do seu lucro líquido nas empresas, nos municípios em que ela, por um motivo ou outro, tenha interesse ou que ela provoque um impacto ambiental. Vocês têm a noção do que é 2% do lucro líquido da Samarco Mineração? Então agora, quer dizer, isso que você está dizendo vai ter que ter um trabalho na Câmara para que isso possa virar realidade. Com certeza, nós temos que buscar aquilo que nós temos direito. Imagine os senhores, se acontecer um vazamento de óleo em um daqueles navios que ali estão atracados, quem é que vai ser atingido? Anchieta ou Guarapari? As correntes marítimas mostram que a primeira prejudicada será Meiaípe, a praia de Meiaípe, a bela praia de Meiaípe. Das meninas dos olhos do Espírito Santo, né? Segundo, as praias de Bacutia e Guaibura. Terceiro, a praia do Riacho. Quarta, a praia das Pelotas. Quinta, a praia da Areia Preta. E depois a praia do Meio e a praia das Castanheiras. As nossas praias estarão sendo atingidas pelo vazamento de óleo daquele navio. Daí o que acontece? Provoca um impacto ambiental no município de Guarapari? Provoca sim. Guarapari tem direito à parte do ICMS que Anchieta leva através da Samarco Mineração e suas empreiteiras. Guarapari tem direito a pelo menos 0,5% do lucro líquido da Samarco, de 2%, do lucro líquido da Samarco Mineração. Guarapari tem direito pelo menos a 0,5%. Por quê? Ainda devido a esses navios estarem atracados, esperando a sua hora de carregamento, hora e dia, na nossa costa marítima, ainda assim a Lagoa de Maimbá tem 5% dela que pertence ao município de Guarapari. São muitos detalhes aí, passado por Joaquim Capistrano, aqui no programa Em Debate. E o Em Debate vai para o intervalo e já voltamos daqui a pouquinho, conversando mais. Inclusive, temos que falar ainda, por obrigação, né, Kim, de todas as conversações visando a eleição para presidente da Câmara. Será que Quinca é um dos candidatos? Daqui a pouco, na volta do intervalo. Estamos de volta ao terceiro bloco do programa Em Debate desta sexta-feira. Sempre lembrando que o programa Em Debate também tem uma edição toda terça, que é logo após o Sudeste Notícias. E nesse terceiro bloco, né, você que está acompanhando aí, viu, com o Joaquim Capistrano, o assunto não falta, né? Tanto da Câmara Municipal, como assunto paralelo e do papel desempenhado pelos vereadores. E agora nós vamos falar de eleição
para a presidência da Câmara Municipal, muitas conversações, mas antes, porém, nós falamos aqui rapidinho sobre o recesso, esse tempo que o Quincas ficou sem mandato. Foi quanto tempo mesmo? 4 ou 8 anos? Foram 4 anos? Foram 4 anos que nós ficamos sem mandatos. E como é que foi, Quincas? Como é que é ficar sem um mandato para você que exerceu tantos mandatos, de repente você ficar sem mandato, ficar no anonimato político? Na verdade, foi muito ruim para mim, que sempre gostei, e na verdade eu faço política porque eu amo a política. Eu não tenho vergonha de ser político, tá? Porque eu sinto que sou um político atuante, sempre fui um político atuante. Aqueles questionamentos que faziam nas entrelinhas que Quincas é um político populista, tá? Esse questionamento eu sempre encarei com muita naturalidade. Por quê? Porque o vereador ele tem que ter consciência. Quando ele passa a ser vereador, ele passa a ser vereador de um país de terceiro mundo, onde não funciona bem a saúde, onde não funciona bem a educação, onde a Constituição Federal diz que todos têm direito à saúde e à moradia. Olha, a moradia é precária, não funciona, tá? Mas também a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Eu pergunto, quem é que tem mais acesso? É o pobre ou é o rico? Tá? Então nós passamos a ser vereador neste país que não funciona transporte, que saúde é precária. Daí o que acontece? Quando você se predispõe a ingressar na vida pública, o que você também tem que fazer, que é esse trabalho de campo. Você, para sobreviver politicamente, você tem que preencher as lacunas deixadas pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo governo federal. Essas lacunas você tem que procurar preencher. É neste preenchimento, que é essa dádiva divina que Deus lhe concedeu, que é o dom da prestatividade, é que muitos acham que aquilo ali é a política populista, e que, na verdade, eu não encaro dessa natureza, nesses moldes. Por quê? Porque eu sempre fui aquele político que não me lembro, em nenhuma sessão da Câmara, de deixar de ter usado a tribuna da Câmara em defesa do município de Guarapari. Fabiano, e agora o que você tem aí para perguntar ao nosso Quincas? Na verdade, o que eu queria fazer, eu comentava em off aqui no intervalo, é que Quincas colocou uma situação, no mínimo assim, intrigante para os novos vereadores. Ele disse o seguinte, que quando o indivíduo, o cidadão, ele ingressa na política e ele consegue um mandato, a sociedade, a comunidade, lhe concede uma carta branca para atuar em seu nome durante 4 anos, ele colocava o seguinte: você quer ser vereador e você vai se dedicar à vida pública? Foi isso? Isso. Você vai se dedicar à sua vida secular, você vai se dedicar à sua vida profissional, empresarial. Resumindo, eu entendi que foi o seguinte: você quer ser vereador para quê? Isso aí. Traduzindo em uma linguagem bastante popular, a pergunta seria assim: você quer ser vereador para quê? Então, a gente viu o seguinte, aí depois você falava da questão dos atuantes e dos não atuantes. Quer dizer, os atuantes, a diferença entre os atuantes e os não atuantes é exatamente a resposta para essa pergunta: você quer ser vereador para quê? Então, eu quero para isso, para atuar, para resolver, para participar, para interagir, né, para exercer política na essência, na acepção da palavra. Aqueles que a gente viu, a gente até vê alguns que não são tão atuantes, e entenda-se por atuação ou não vamos entender por atuação, usar a tribuna, como o Quincas também falou. Tem gente que não tem, vamos dizer, o dom da palavra de subir na tribuna e defender esse ou aquele tema, essa ou aquela ideia. Mas, então, a atuação não tem que ser vista necessariamente por aí. Mas a gente viu alguns representantes que não foram atuantes e conseguiram até alguma reeleição, né, 1 ou 2 casos aí, 1 ou 2 mandatos aí. Mas, no geral, esse mandato que termina agora, a meu ver,
posso até estar falhando, uma análise fria e imediata, mas pegando esses tópicos que você colocou aqui, e bem colocado, me parece ter sido um dos menos favorecidos pela população em termos de atuação. A gente vê, por exemplo, Edinho Marques, que desistiu da candidatura. Mais votado? O mais votado da eleição passada, quer dizer, olha, 2004. Nós queremos mais você. E não estão fazendo nenhuma alusão a Ana Maria Braga, né? Nós queremos mais você, o mais votado. E, no entanto, ele foi se afastando, e até chegar durante a eleição e abandonar. Só eu não quero mais ser. Parece que havia alguma dúvida, então, assim, por que você quer ser vereador? Parece que havia alguma dúvida nesse aspecto. Aliás, em toda profissão, na verdade, vereador, de repente até mais que lida com as coisas do povo, né? Mas não, um engenheiro, de repente. É por isso, inclusive, que tantas pessoas, de repente, têm dúvida na hora de fazer até um vestibular. Será que... Agora, Kika, emendando, Fabiano, nessa pergunta também, você vai fazer uma outra colocação, são tantos para aqui, que é o seguinte, mas ao mesmo tempo que você fez uma análise. Agora, por que será, então, que a Câmara Municipal, não a de Guarapari, as câmaras de maneira geral, a Câmara, o Senado, enfim, tem essa fama, né, junto à população, ou seja, a população criticar tanto os vereadores, para a gente colocar no terreno municipal, como são pessoas que não gostam de trabalhar, para a gente usar um português claro, que só vão duas vezes na semana ou uma, e, enfim, tem pouco rendimento. Da onde vem, então, essa reclamação, essa queixa tão grande contra os vereadores?